Oi, gente, a paz do Senhor Jesus a vocês todos. Está dando uma sombra aqui, porque o sol está batendo aqui à minha esquerda, entendeu? Então tá batendo para cá e eu coloquei uma luminária ali, mas mesmo assim o sol tá mais forte que a luminária, então tá dando sombra aqui, né? Mas enfim, gente, nesse momento eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto da palavra de Deus. Está aqui escrito em 2 Reis, capítulo 2, né, verso 9, que diz o seguinte, gente. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Aí a resposta do Elias foi o seguinte: ele disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. É interessante esse trecho, vocês devem conhecer já esse trecho da palavra do Senhor, né? E eu quero dizer o seguinte, gente, que ali o Eliseu, quando ele pede, né, essa coisa do Espírito, de porção dobrada que estava sobre Elias para ele, isso aí não era só. Isso, claro que o Espírito não teria condições de ser o Espírito dobrado, né, do Espírito do Elias, que de uma pessoa é sua pessoa, mas estava falando, eu queria uma unção uma unção a mais na vida dele, mas não é só isso não, tá? Gente, olha que não é só isso. Olha, quando ele fala da porção dobrada do Espírito Santo, o Elias, ele não teria condições de passar para Eliseu a porção a obra, o mistério, a obra, a revelação, tudo que Deus tinha para fazer na vida dele, ele não tinha condições de passar para Eliseu, entendeu? Porque Deus confiou a ele. Tem coisa, gente, eu vou dizer para vocês, tem coisa que Deus concede a uma pessoa e é aquela pessoa. Se não for aquela pessoa, então Deus vai ver como ele vai fazer a coisa. Veja bem, eu fiz um estudo aí no YouTube, né? Eu fiz até uma playlist, vocês podem depois olhar o estudo que eu fiz, aí, meu Deus. Então é o seguinte, qual é a missão que o Elias tinha? Ele não tinha condições de passar para Eliseu. Primeiro, que Deus queria que ele nunca morresse. Isso era falado na escola de profetas, né? Então, ele não morrer. Então, quando Eliseu fala, eu quero a porção dobrada que está em você, ou seja, eu quero que Deus tenha confiado a você, pelo poder dele, confiado a você, eu quero isso. Porque o Elias rejeitou, gente. O Elias tinha rejeitado. Deus queria que ele vivesse e não morresse, entendeu? Porque ele estaria aqui na terra com a igreja, aqui na terra, tendo 2.000 anos de idade, 3.000 anos de idade. Seria uma coisa, um diferencial nessa vida. Com cada pessoa, Deus tem um diferencial. Deus tem um agir incrível na vida de cada um. Mas ele só falava em morte agora, não falava em outra coisa. Entendeu? Deus queria que ele vivesse para ele ser um exemplo. Imagine que uma juventude nessa época, essas gerações, Deus queria que ele ultrapassasse gerações. Entendeu? E imagina a juventude, ou até os adultos mesmo, né? A juventude olhando, só em olhar para ele, eles iam obedecer os pais, eles iam ter reverências às autoridades constituídas, só em olhar para ele. Deus tinha coisas incríveis para agir na vida do Elias. E ele rejeitou quando ele disse que queria morrer. Ele contrariou, né, a palavra de Deus. Lá na frente Jesus falou, olha, Elias não era melhor do que vocês não, viu? Olha quanta coisa que ele fez aqui nessa terra. Ele fez e vocês não são melhor, ele não era melhor que vocês não. Entendeu? Então, aí o que acontece? O Eliseu queria, o que Deus tinha confiado a Elias, ele queria para ele. E o Elias sabia muito bem o que é que ele tinha rejeitado, sabe, gente? Então, ele iria subir junto com a igreja, com aqueles que iriam ressuscitar também em Cristo, né? E subiríamos o Espírito Santo também junto, entendeu? E ele estaria aqui para exemplo aqui nessa terra, entendeu? Mas ele rejeitou isso quando disse que queria morrer, entendeu? Mas como Deus não é sem palavra, tá? Quando Deus fala uma coisa, ele vai perseguir o que ele falou, a promessa dele, entendeu? Então, Deus fez cumprir como? Ele mandou então um redemoinho e mandou levar lá para o céu e passou lá sem morrer, porque Deus falou que ele não ia morrer, então ele não ia morrer, só que não ia ficar aqui na terra porque ele não quis cumprir. E o Eliseu já quis cumprir o que Elias falou, mas para ele não daria.
Deus não confiou a Elias e confiou a Eliseu. Ele confiou sim o ministério de profeta durante aquele tempo aqui. E olha que ele fez 14, né? Milagres, né? Matemática e Elias, no caso, né? E então Deus fez o quê? Dizendo que Deus tem cada estratégia, gente, de impressionar. O que Deus faz? Então, passado todo esse tempo, lá na frente, lá longe, eu fiz um estudo aí, tem playlist minha aí no YouTube. Lá na frente, lá longe, o que acontece? Deus, então, prepara o João Batista, faz nascer um casal de idosos, entendeu? Eles não tinham filhos. O Zacarias, sacerdote, né? Somos sacerdote, vamos conferir, né? Ele com a Isabel, esposa dele, entendeu? Ela era da linhagem de Arão, né? Sacerdote, né? Então, aí, eles tiveram, então, um filho. Agora Deus preparou o tempo, nesse tempo. Essa demora que eles tiveram para ter um filho, o Zacarias e a Isabel, lá no Novo Testamento, né? Os pais de João Batista, né? Então, esse tempo que eles tiveram, que eles demoraram para ter filho, dá a demonstração daquele tempo também de demora, desde quando estava o Elias até lá longe. Sabe quando você quer alcançar uma coisa e você queria para ontem, como costuma dizer, né? Eu estou olhando para o outro lado, porque eu virei aqui o vídeo. Ai, meu Deus, aí parece que estou falando para o outro lado. Então, você quer alcançar uma coisa, mas você fala, não é tempo de você alcançar não sei o quê. Mas tanto tempo que eu espero por isso ou por aquilo, alguma coisa, né? Ou uma proposta de um emprego, alguma coisa, entendeu? Ei, meu Deus. Então, aí, Deus juntou o útil ao agradável, como costumamos dizer por aí. Então, ele fez o quê? Ser aquela demora para eles terem filhos, para dar também a demonstração de que houve aquela espera toda, aquele tempo todo, lá do tempo de Elias, entendeu? Porque Deus queria que o próprio Elias, entendeu? Sem ficar jogando peteca, gente, sem ficar jogando para os outros o que é a responsabilidade sua, né? O que é nossa, uma coisa que é nossa a gente joga para os outros, entendeu? Então, agora, o Eliseu queria, né? Mas por isso que o Elias falou, dura coisa pediste, porque ele sabia do compromisso que ele tinha. Ele falou, olha, se você vê, você alcança, quando estiver indo, subindo, então eu jogo essa capa para você. Mas o Elias só podia lançar para ele o que estava no alcance dele. E aquilo que Deus ia fazer de muita dimensão, uma dimensão incrível, e que só podia ser Deus mesmo, a estratégia de Deus, do querer de Deus. Então, esse Eliseu, ele foi profeta durante aquele tempo, depois dele, né, com a unção que estava nele, no Elias. Mas no tocante a não morrer, então Deus, lá na frente, então, depois de toda essa demora, fez então que nascesse João Batista. E o anjo já trouxe a mensagem pro sacerdote e falou para ele, olha, você, quer dizer, estava trazendo as novas de Deus para ele, trouxe aquela notícia boa para ele, né? Falou que teria o filho, e ele recebeu de uma vontade aquela notícia, não estava entendendo, meu Deus, a profundidade do agir do nosso Deus, que era para a humanidade, gente. Ali Deus colocou toda a humanidade ali, porque esse João Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus, entendeu? Porque Jesus, mesmo vindo em forma humana, vocês não têm noção, o mundo poderia ir para o espaço, se não houvesse um arrependimento. E esse João Batista veio pregar o arrependimento. Convertei-vos, raças de víboras. Quem te ensinou a fugir da ira futura? Então, ele veio, entendeu? Diz a palavra do Senhor que ele veio na virtude, espírito e virtude de Elias. Entendeu? Então, Deus veio complementar o que Elias deixou de cumprir. Veio seguir. Mas olha que ficou um vácuo, ficou um vazio esse tempo todo. Entendeu? Porque era o Elias que era para estar esse tempo todo aí. Então, já que ele quis morrer, mas na verdade estava querendo fugir da Jezabel. Quer dizer que por causa da Jezabel, para querer comprometer a obra de Deus? Por causa de Jezabel? Porque em Jezabel, ali estava, gente, como se fosse o foco de muita desgraça, gente. No Apocalipse faz até um resumo falando disso. Você pode falar, mas o Babilônia não foi no antigo, mas tá o espírito da coisa ruim, maligno. Lá aparece, o inimigo foi vencido, mas vai ser vencido por completo ainda. Mas está lá no Apocalipse falando que os anjos vão festejar, os anjos vão fazer festa, vão comemorar a queda de Babilônia, entendeu? E nisso Jezabel também vai. Até nas 7 igrejas, uma das 7 igrejas, Jesus faz menção disso, da Jezabel. A tragédia moral e imoral que ela estava trazendo para a humanidade. Estão entendendo? Então, Deus fez nascer o João lá na frente para continuar a obra desse menino que eu falei, do Elias, né? Lá na frente. Então, lá
Eu fiz um estudo, falei já, né? Tá aí, vocês podem acompanhar. Eu fiz vários vídeos falando sobre isso, né? E tem coisas aí que estão nas entrelinhas da palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente lê, gente, a palavra de Deus por cima. Olha, ele está falando isso, mas muitas vezes a profundeza é o Espírito Santo quem traz. É o Espírito Santo que nos dá o entendimento do que está ali. Entendeu? Porque a palavra de Deus ela é um fundamento. Ela vem trazendo. Ela é a palavra de Deus. Jesus é a palavra revelada. Entendeu? Você se nutre da palavra de Deus. Entendeu? O Espírito Santo começa a trazer, entendeu? Ao teu entendimento o que o Senhor está falando, o Senhor quer dizer, né? Então, esse menino, esse João, e agora tinha que ser direitinho como Deus queria que fosse. Entendeu? Deus mandou o Gabriel falar com ele. O Gabriel. E o Gabriel veio, porque quando Deus manda um anjo, um mensageiro, aquele mensageiro está com poder, tá? Tá? Com poder dado por Deus. Não é só o poder de mandar um recado, uma mensagem, não. Ele vai... Vocês lembram aí como um presidente lá dos Estados Unidos, né, foi ao Brasil, veio ao Brasil, mas tanta armação, armadura, mas é armação como parecia estar preparado para uma guerra, entendeu? Quando você vai falar a palavra de Deus, o poder de Deus está na tua vida, para você dar uma freada no espírito de oposição, no espírito maligno. Eu estou falando de inimigo mesmo, sabe? Não estou falando nem referindo ao ser humano. O ser humano às vezes se envolve com o inimigo e se levanta contra você como se ele fosse o próprio inimigo, né? E o inimigo é derrotado e vai ser mais derrotado ainda quando Jesus concluir a obra que ele já começou, sabe? Então, esse João Batista, o Batista não é sobrenome dele, não. É por causa do batismo, foi incluído aí, fala João Batista. O anjo Deus escolheu, mandou o anjo falar, o seu nome será João. Tá? Então, eu já falei em vídeos aí falando o seguinte, que ele tudo bem, quando ele recebeu de má vontade ali, né, meio que de má vontade, a notícia do anjo, por que ele recebeu de má vontade? Porque ele tinha feito o pedido, porque ele falou, olha, Deus atendeu o teu pedido, entendeu? Então, João vai nascer nessa família, na sua família, né? Ele seria o pai do João Batista e a Isabel, a mãe, né? Ia nascer. Então, ele falou, então ele recebeu de meio que sem graça, sabe dar notícia pra pessoa, ver que a pessoa, aquela cara, oh meu Deus. Então, o anjo falou assim, olha, você vai ficar mudo. Tu vai ficar mudo, entendeu? Mas por que João Batista? Se você for ver a razão de cada um, às vezes nós temos que deixar a nossa razão pra lá, gente. Sabe? Ah, eu sei que eu tenho razão, entendeu? Então, por que ele recebeu de tão má vontade a mensagem do anjo Gabriel? Porque ele tinha feito esse pedido quando ele era novo, entendeu? E ninguém quer sentir, ninguém, gente, quer ter seu filme queimado, né? Como dizem por aí, queimar meu filme, entendeu? Então, por exemplo, ele, quando ele era novo, ele queria estar casado e também já queria ter um filho na família e ver uma família normal, sabe? Porque não tendo uma família que acha que todo mundo deve ficar falando mal, então Deus tinha propósito ali. Deus faz cada coisa que você não tem noção. Entendeu? Por isso que Deus disse, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos. Então devemos dar prioridade ao pensamento do Senhor, ao pensamento de Deus, né? Então ali ele falou, você vai ficar mudo, entendeu? Você vai voltar a falar quando a promessa se cumprir. Então, gente, olha que coisa interessante. Ele ficou mudo ali, e então, tudo bem, o anjo foi e tal. E agora ele sai dali de onde estava fazendo sacrifício para o povo, que ele era sacerdote, sumo sacerdote, né? Então, aí ele sai dali, terminou e não falava, não conseguia falar, né? Então, aí, quando o menino nasceu, aí todo mundo, o nome dele tem que ser Zacarias, é porque o nome do pai é Zacarias, né? Então, o judeu usa muito isso, né? Colocar o nome do pai, do avô, do tio, na criança quando nasce. Então, eles falam, o nome dele tem que ser Zacarias. Aí o outro, o nome não sei o quê, cada um falava uma coisa. Até que alguém pergunta para ele, qual é o nome dele? Qual vai ser o nome dele? Então, ele pega uma tabuinha, que ele não estava falando, mas pegou uma tabuinha e escreveu, seu nome é João, porque ele sabia que o anjo já tinha falado com ele, entendeu? Então, gente, aí eu fiz até um vídeo aí falando, e alguém poderia dizer, mas o anjo falou que ele teria um filho, eles, né, o casal teria idosos, tá? O casal idoso não tinha filhos e agora ia ter esse filho programado por Deus, de um propósito para a humanidade, entendeu? E para o reino de Deus. Então, quando ele fala, seu nome é João, alguém poderia dizer, olha, o anjo falou, né, que ele voltaria a falar quando a promessa se cumprisse.
Então, eu falei um vídeo falando sobre isso, que o menino tinha nascido. Muito bem. Por que que não, ele não voltou a falar? Por quê? Porque Deus queria ver a obediência agora da parte dele, ver que tenha se cumprido tanto da parte de Deus, que Deus tinha falado, e também a obediência da parte dele. Qual seria a obediência final da parte dele? Dizer que o nome era João. Porque se ele não falasse que o nome era João, ele poderia continuar mudo a vida toda, sabe? Porque Deus queria obediência na íntegra, sabe, gente? Então, alguém pergunta para ele e ele fala. E outra, alguém poderia até dizer, ele falou que o nome dele é João. Não, esquece. Enfim, então ele vai e fala que o nome é João. Alguém poderia dizer, e sei lá, tem uma profecia falsa aí. Porque Deus falou pelo anjo que quando iria se cumprir, então ele voltaria a falar. Por que não está falando se o menino já nasceu? Pois é, você precisa entender os pormenores da palavra de Deus. Às vezes você obedece em tudo, falta uma coisinha, então fica aquela coisa pendente. Deus quer te abençoar na íntegra. Deus quer que a tua justiça, que é você, Deus fala que você é transformada em justiça, gente. Onde você chega, você às vezes nem precisa falar demais, sabe? A sua justiça é mostrada. E com isso tem gente que fica a ponto de subir pelas paredes, sabe? Por causa da justiça que sobressai. Mas é justiça, é misericórdia, é amor que prevalece, entendeu? Aí você vê uma coisa, quando vê que o poder de Deus está agindo ali, você começa, entendeu? Então, aí ele falou que o nome dele é João, então quando ele disse que o nome é João, então ele volta a falar. A língua dele se solta e começa a falar. Entendeu? Então, estava ali. Então, esse João Batista, eu já fiz um texto falando, né? Eu já falei várias vezes isso, né, gente? É coisa importante, que eu estou frisando bastante. Então, esse sim, é o que seguiu, né? Lá o que João Batista, Deus começou na vida do Elias, entendeu? E o Eliseu pediu para ele, eu quero essa porção dobrada, essa coisa que Deus está fazendo na tua vida, que Deus programou na tua vida, eu quero para mim. Mas não podia. Só podia ter aquele exercício ali de profeta naquele tempo, entendeu? Mas aquele compromisso maior que Deus queria que exercer na vida dele, não foi por ele, foi João Batista, então completou, porque Deus queria que ele vivesse todo aquele tempo, o Elias, né? Já o Eliseu, Deus mandou ungir por aquele tempo, sabe, gente? Então Deus cumpriu o propósito que estava fazendo na vida do Elias, cá no João Batista. Jesus falou isso. Alguém falou, Senhor, estão falando, né, que quando o Elias vier, ele vai acontecer isso, acontecer aquilo. E Jesus falou, João Batista já veio. Fizeram dele o que quiseram, entendeu? Fizeram dele o que quiseram, não sei o quê. E ele foi o maior profeta. Aí todo mundo entendeu que ele estava falando do João Batista, entendeu? Deus tem propósito na vida de cada um. Cuidado aí, você vai querer pedir uma coisa, entendeu? Que vai ser uma desgraça na tua vida. E Deus muitas vezes priva você de não alcançar uma coisa, e até para o teu bem. Mas ele tem outra coisa para realizar na tua vida. Deus tem propósito na vida de todo mundo, gente. De uma maneira ou de outra, né? E isso é para nosso entendimento, né? E entendermos que Deus não perde foco de nada não, gente. Entendeu? Quer dizer, o Elias está lá em cima. Com tanto poder que ele poderia estar exercendo aqui nessa terra, quis ficar lá em cima. Eu quero ir para aí. Lá no céu tem trabalho, tá, gente? Entendeu? No céu tem trabalho. Então, fiquem todos com Deus, gente. Essa mensagem, né, que tá aqui, eu li no livro aqui, 2 Reis, né, capítulo 2 e verso 9. Fiquem todos com Deus. Até o próximo conteúdo, tá bom, gente?